Olá, eu sou o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre função tangente na trigonometria. Já fiz uma aula que está no canal onde eu falo um pouco mais detalhadamente sobre a função tangente, aliás, sobre tangente no ciclo trigonométrico. Então, se você não viu essa aula ainda, sugiro que você dê uma olhada lá. Eu vou deixar ela aqui no card para você lembrar de dar uma olhada e depois você volta aqui para essa aula de função, se for o caso. Vamos dar sequência aqui, vamos fazer um aquecimento. Relembrar, inclusive, de conceitos que eu falei na aula anterior, da relação de seno, cosseno e tangente. Então, para lembrar aqui, eu tinha pedido para que vocês guardassem um detalhe muito importante da tangente no ciclo trigonométrico, que a tangente, né, para eu encontrar a tangente, eu posso fazer, né, a divisão do seno do ângulo pelo cosseno do ângulo. Então, através disso, a gente consegue fazer a dedução dos valores de uma tangente. Daí eu tinha pedido também para vocês guardarem que o seno é medido em um dos eixos. Qual eixo ele é medido? Isso mesmo, no eixo Y. Se ele é medido no eixo Y, aqui a medida do seno de 90 graus é 1 e o de 270 é menos 1. E o seno de 0 graus é 0 e de 180 é 0 também. Fazendo a mesma análise com relação a onde ele é medido, por exemplo, um arco do primeiro quadrante, o seu seno vai ser a projeção sobre o eixo Y. Portanto, todo arco do primeiro quadrante é positivo. No caso do segundo quadrante, também ele é medido aqui no Y e para cima o Y é positivo. Aqui embaixo, o seno é medido no terceiro quadrante no eixo Y, então ele vai dar negativo. E aqui também negativo. Como é medido no Y, para cima o Y é positivo, para baixo negativo. Tudo isso eu explico na aula anterior lá. Cosseno. Cosseno eu pedi para que vocês lembrassem que ele é medido no eixo X. Então, se ele é medido no X, aqui o cosseno de 0 graus é 1 e o de 180 é menos 1. Consequentemente, do 90 é 0 e do 270 também é 0. Sinais dos quadrantes. Como ele é medido no X, para a direita o X é positivo e para a esquerda negativo. Ok? E a tangente, como a tangente é seno sobre cosseno, é só a gente fazer a divisão do seno pelo cosseno. Por exemplo, nos quadrantes aqui, vamos começar pelos eixos. O tangente, né, de 0 graus, que seria aqui, ó, é só dividir 0 por 1. 0 dividido por 1 dá 0. A do 90, 1 dividido por 0 dá não existe divisão por 0. 0 dividido por menos 1 dá 0. E aqui embaixo, menos 1 dividido por 0, que dá não existe. Esse é o resumo dos eixos aqui, né? Do 0, 90, 180 e 270. Agora, os sinais dos quadrantes. Também é só fazer a divisão. Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E menos dividido por mais dá menos. Então, a tangente fica alternada, ó, mais, mais e menos. Então, isso aqui é um resuminho sobre a tangente. Se você souber isso aqui, você já vai saber, vai ter informação para muitos tipos de exercício. Bom, vamos lá agora para como fica a função. Como é que isso aqui vai ficar no gráfico? Colocando a função aqui a tangente no ciclo trigonométrico, do mesmo jeito que o seno é medido no eixo Y, o cosseno é medido no X, a tangente ela é medida nessa reta aqui, ó, que é a reta tangente ao arco, ao ângulo, né, à circunferência, neste ponto aqui, ó, nesse ponto que é o ponto de tangência. Então, nós temos aqui, ó, que o seno do ângulo que está marcado aqui, ó, um seno de 65 graus, vai ser esta projeção aqui, ó. Tudo isso aqui é o seno. Aí o cosseno
é a projeção do ângulo sobre o eixo x. Então, é isso aqui a medida do cosseno desse ângulo. Agora, a tangente vai ser a continuação da reta aqui, ó, essa retinha verde, até o ponto onde ela corta essa reta, que é a reta vermelha aqui, que é a tangente. Então, toda essa medida aqui, ó, toda essa medida de lá de cima até aqui embaixo é o que a gente chama da tangente dos 65 graus. Então, aqui em cima, esse valor que está falando ali é a tangente dos 65 graus que está no exemplo. E ali está dando, obviamente, ó, até aqui, ó, essa direção aqui, daria uma unidade. Ó. Aqui eu tenho 1 de comprimento, então a tangente desse ângulo ela passa de 1, ok? Então aqui está dando 2,14 nesse exemplo. Mas para mostrar de uma forma mais dinâmica para vocês, eu vou aqui para o GeoGebra. Coloquei aqui o QR Code do link, mas o link está aqui. Ó. Se você quiser usar no QR Code, você pode acessar no GeoGebra depois esse mesmo gráfico que eu vou utilizar. Espera aí que eu vou para ele lá. Deixa eu achar ele aqui. É esse gráfico aqui, ó. Então, vamos ver como é que ele fica. Eu vou movimentar aqui para vocês perceberem. Aqui está aparecendo seno e cosseno, eu vou tirar o seno e cosseno, vou deixar só a tangente. Ó. Olha o que acontece. À medida que eu vou diminuindo o ângulo, tá vendo que o corte aqui na reta tangente ele vai ser menor. Ó. A reta vai diminuindo. Até, ó, vou diminuindo, vou tentar chegar no 45 graus aqui. Ó. Olha o tangente de 45. Vocês estão lembrados que a tangente de 45 vale 1? Ó, então é por isso, ó, tangente de 45 vale 1. Se eu diminuir, ó, vou baixando aqui, ó, quanto mais eu me aproximo de 0 graus, mais vai diminuindo a tangente, até ela chegar em 0 graus. E qual é a tangente de 0? O corte aqui, ó, não tem nada de medida aqui, né? Então, por isso que a tangente de 0 é 0. Agora vamos fazer o contrário, vamos subindo aqui, ó. À medida que eu vou aumentando o ângulo, a tangente vai aumentando. Só que repare o que acontece agora, ó. Quanto mais inclinado aqui é o ângulo, ó, quanto maior é o ângulo, mais para cima ela vai ficando, ó. Olha o quanto que já está dando lá, já está dando 3. Só que agora eu vou diminuir o zoom aqui para vocês verem. Opa, não estava nem aparecendo, né? Vamos aqui, ó, eu vou prolongar, vou ter que diminuir mais o zoom, eu vou aumentar o ângulo, quanto mais eu aumentar, mais vai crescer essa tangente, e ela vai ficar cada vez maior, ó. Vai nem aparecer, deixa eu tentar puxar para baixo aqui. Olha o que acontece. Quanto mais eu aumento o ângulo, ó, tá com 86, ele já tá com 14, ó, tá conseguindo ver ali? Bom, então é isso que acontece, a tangente ela vai aumentando muito. No começo aqui, ó, ela aumenta pouco, depois ela começa a aumentar muito, e ela vai infinitamente. Agora, o que vocês acham que acontece? Deixa eu colocar aqui no meio de novo. E vou dar o zoom aqui. Ó, eu estou em 89 graus, ele está indo lá em cima. Quando eu deixar aqui com 90 graus, você vai perceber que as duas retas elas vão ficar paralelas. E aí não vai existir a tangente, certo? Agora eu vou passar para o outro quadrante aqui. Opa, deixa eu tentar, parece que deu uma travada aqui. Só um minuto. Bom, consegui voltar aqui. Então, opa. Então agora eu quero mostrar aqui no segundo quadrante. Ó. No segundo quadrante, os arcos, a tangente dele vai ser o corte naquela reta tangente, mas a reta tangente está aqui, ó, nessa posição. Então, para esse ângulo aqui que está de 125 graus, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, a gente vai fazer o corte lá embaixo, ó, ok? Então, à medida que eu vou aumentando o ângulo, vocês vão vendo que a tangente ela vai diminuindo de valor absoluto, mas como ela estava do negativo em direção ao positivo, ela está aumentando, né? Cada vez que eu vou aumentando o ângulo, a tangente vai aumentando, porém elas são valores negativos, por isso que aqui
A tangente no primeiro quadrante era positiva, no segundo é negativa, ok? Quando eu chegar aqui, ó, quando eu for na direção dos 180 graus, a tangente dele vai dar exatamente aqui no pé do eixo da tangente. Por isso que a tangente 180 também é zero. Vou passar para o terceiro quadrante. Quando eu entro no terceiro quadrante, à medida que eu vou aumentando os arcos, ó, a tangente vai subindo lá. Ó. Então essa é a interpretação geométrica aqui da tangente. Ó. E eu vou aumentando, ele vai subindo, 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 até eu chegar no 270 aqui e ele ficar paralelo e aí a tangente não existe. Indo para o quarto quadrante, olha o que acontece. O ângulo vai ser marcado lá embaixo. Ó. Então, quanto mais eu aumento, vai aumentando a tangente. Ele está indo do negativo em direção ao zero, então ele está aumentando até chegar em zero de novo. Ok? E aí, no gráfico, como é que vai ficar isso, essa função tangente? Ó? Essa é a carinha do gráfico na função tangente. Aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui do meio é o 0, 0. Ó. Ali é o 0. Aqui, ó, aqui é o eixo, né? Aqui está o menos 1, aqui está 1. E ele vai aumentando um pouquinho no começo e depois ele vai aumentando muito, ó, até indo lá para o infinito. Então aqui, ó, esse ponto aqui, essa linha pontilhada, é o 90 graus. Ó. Aqui nós temos o 90 graus. E no 90 graus, deixa eu apagar isso aqui, não ficou bom. Aqui é o 90 graus. E no 90 graus não existe tangente, então ela não corta. Depois, quando ela passa do 90 graus, ela vem aqui para baixo. Ó. Começa lá no negativo, vai aumentando até chegar no tangente de 180, que ele me dá zero de novo. Passa aqui para o terceiro quadrante, ela começa a dar positivo de novo. E ele aumenta pouco no começo, e depois ele vai aumentando bastante até chegar aqui próximo de 270. Aqui é o 270 graus, ó. E no 270 graus o valor dá não existente, né? Não existe a tangente porque essa reta nunca vai cortar aqui, ela vai ficar paralela, então não existe a tangente do 270. Passou lá no quarto quadrante, ela dá negativa de novo, os arcos do quarto quadrante dão negativo até chegar em 360 graus, aqui está em radiano, né? Mas aqui 360 graus, que dá zero de novo. Então essa é a carinha do gráfico da função tangente. Eu vou colocar no GeoGebra lá para vocês verem de forma mais dinâmica. Então aqui eu estou no GeoGebra. Então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, né? Então a projeção dele vai ser na reta tangente. Então eu vou habilitar agora como que ele fica no plano cartesiano, né? Como é que fica o gráfico da tangente, ó. Então, ele vai ficar um negócio assim, ó. Olha o que acontece aqui com o ângulo. O ângulo é de 60. À medida que ele vai diminuindo, ó. Ó, aqui o ponto de encontro. É esse roxinho aqui que vai formar o gráfico da tangente, né? Aí, aqui é a medida da tangente e ele vai marcando ponto aqui. Por exemplo, esse ângulo é 24 graus, ó. A tangente dele é isso aqui. À medida que eu for aumentando, ó, vamos pegar aqui o de 45, ó. 45 graus. A tangente é 1, então o ponto de encontro deu aqui, ó. Então esse é o ponto do gráfico. E à medida que a gente vai aumentando, ó o roxinho subindo, é o valor da tangente. Quanto mais eu aumento, mais para cima ele fica. Ó lá, ó. Aí se eu me aproximar muito aqui, ó, vou diminuir para vocês verem. Ó lá, até onde vai a tangente, ó. Até o momento que eu chego no 90, que a tangente daí não existe, a tangente de 90 graus, né? Ela fica paralela aqui e não existe tangente. Então, passando aqui para o próximo quadrante, o gráfico vem lá de baixo, ó. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando o corte, até ele chegar... Opa, vamos dar um zoom aqui para melhorar, né? Ele vai se aproximando de 180 graus, vai aumentando o valor da tangente, até ela chegar próxima daqui da tangente 180, que vale 0. Então aqui é o 0 de novo.
Aí ele vai para o terceiro quadrante e começa a subir, ó. Ele sobe na forma de curva. No começo é uma curva menos acentuada, depois ele vai aumentando muito porque ele vai aumentando demais, até chegar no 270 que não existe. E na sequência começa lá embaixo de novo, ó. Tangente o ângulo vai aumentando e a tangente vai subindo também. Então, esta é a carinha do gráfico, ó. E repare agora no que nos interessa bastante, que é o período da função. Deixa eu colocar aqui o do seno para a gente lembrar. O seno, ele faz a repetição de 2π em 2π, né? Esse é o período do seno. E a imagem dele é de -1 até 1. Existe gráfico de -1 até 1. Vou pôr o cosseno fica invertido, mas o período também é de 2π radianos, e a imagem é de -1 até 1. Agora a tangente. Repare aqui que ele se repete, ó, nesse trechinho assim, ó, de π em π, de 180 graus em 180 graus ele se repete. Vou continuar aqui, ó, além do... Aqui está só de uma volta, né? Ele começa positivo, depois negativo, positivo e assim por diante. Eu vou colocar aqui, ó, ó como ele fica, ó. Ele repete de 180 em 180 graus. Então era isso que eu queria que vocês vissem como carinha do gráfico da função tangente. Quem quiser acessar esse último material no GeoGebra, tá o link dele aqui e o QR Code se você quiser acessar ele. Dá um print no seu celular, depois você tenta reconhecer ele. Beleza? Então vamos aqui para um exemplo. Aliás, um exemplo não, eu quero falar sobre o período e a imagem. Até esqueci de comentar antes ali. Como é que fica o período da função tangente? Estamos falando da função tangente básica, que é a tangente de x, ou tangente de alfa. O período de uma função é simplesmente π, ou, se você quiser falar em graus, 180 graus. Ela se repete de 180 em 180, ok? Agora, como é que fica a imagem? Da onde até onde vai o gráfico? Vocês lembram no gráfico lá que ele vai até o infinito para cima e veio até o infinito lá para baixo? Por isso que nós podemos dizer que a imagem da função tangente são todos os números reais. Ela vai lá do menos infinito até o mais infinito, certo? Do mesmo jeito que nós falamos lá na função seno e da função cosseno, eu mostrei para vocês os esquemas lá das transformações gráficas, né? O que acontece quando a gente coloca um valor somado aqui, uma multiplicação, um valor multiplicando x, e esse valor aqui que não muda tanta coisa em relação ao exercício, muda o gráfico, né? Mas em relação a período e imagem, depois dá uma olhadinha lá, porque tem o mesmo esquema para a função seno e cosseno, e eu faço essa revisão na aula anterior lá. Lembra de dar uma assistida na outra aula. Então, como é que fica o período de uma função tangente? Ela vai ficar assim. Na função seno e cosseno era 2π sobre m. Na função tangente é π sobre esse m que está aqui, ó. E a imagem? A imagem não vai se alterar, ela continua reais, certo? Então, é importante você saber aqui, ó, o período que ele vai mudar e que a imagem da tangente vai permanecer a mesma. Só para lembrar, no esquema da função seno e da função cosseno, né? Se fosse assim, a mais b vezes seno de mx mais n, era muito parecido, né? O período fica 2π, que é o período original, dividido por m. Na função tangente fica simplesmente π sobre m, ok? Vamos aqui para mais um slide. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Então, como é que fica o período desta função que ela teve transformações? Então, simplesmente o que nós temos que observar é esse aqui, ó, o valor do m, o número que multiplica o x. Então vai ficar π sobre 2. Ao invés dela repetir de 180 em 180, ela vai repetir de 90 em 90 graus. E como é que fica a imagem? Exatamente, os reais, porque
na função tangente ela sempre vai ficar com a imagem até os reais. Beleza? Então era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês da função tangente. Se você gostou do vídeo aí, dá um curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dá uma força aí para a gente fazer com que o canal cresça um pouco mais. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.